parade. Irmãos, estamos muito gratos pela vida desse casal, amém? Precioso, que nós conhecemos aí a conexão divina, amém? E tem sido um final de semana muito gostoso aí para nós estar com a companhia deles aqui na nossa comunidade e lá em casa, tá bom? Uma bênção recebê-los, está sendo uma bênção. E é bonito, né, mesmo? É belo, ó. Olha o estilo dele, ó. Glória a Deus, amém? Vamos orar pela vida dele, amém? Sentadinho mesmo, estenda a mão para cá. Receba ele como profeta do Senhor nessa manhã, que Deus o use poderosamente para a glória dele. Pai, Tu és rico em misericórdia, Tu és bondoso, Tu és o Deus da graça. Usa o Teu filho, Pai, para abençoar essa igreja, abençoar aqueles que vão ouvir essa pregação que está sendo gravada, que essa pregação alcance não só aqueles que estão aqui, mas aqueles, ó Pai, que precisam desta palavra que está vindo do Teu Espírito, ó Pai. Fala poderosamente em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Estão felizes com tudo que Jesus está fazendo aqui? Vocês estão felizes com tudo que Jesus ainda vai fazer? Amém. Glória a Deus. Olha só, eu nem precisaria mais pregar depois de tudo que foi ministrado no louvor. Já nem quero atrapalhar aqui o que o Espírito Santo já está fazendo. Já poderia ir embora já. A mensagem já foi compartilhada aí através dos louvores. É um Deus de graça. É um Deus de uma graça. Mas eu quero compartilhar algo muito específico com vocês. O meu nome é Felipe Belo. Sou casado com... Cadê a minha esposa? Arrebatou? Oh, Jesus. Sou casado com a Sara Belo, essa princesa do Senhor. Nós completamos 8 meses casados ontem, dia 11, muito feliz. Casamento é bênção de Deus, é um projeto incrível de Deus. E a gente mora na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Caminhamos com o apóstolo André Estel, que caminha com o apóstolo Caso e o apóstolo Luiz Hermínio. Somos muito felizes com tudo que Deus tem feito, está fazendo. Amamos evangelismos, amamos estar nas casas, amamos estar nas ruas, nas praças, na faculdade, no shopping, no trabalho. A gente ama, chamados para fora mesmo. Eu creio nessa igreja, uma igreja que ela é chamada para fora. No ano passado nós fundamos o Para o Reino Movement, que é um movimento que visa o evangelismo mesmo, nesses lugares que eu acabei de falar. É um movimento independente de placas de igreja. Deus me disse uma seguinte frase: o que eu quero fazer através da tua vida não é para placas, é para o reino de Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Pastor Kleberson, um amigo aí que Deus nos presenteou há exatamente 2 anos atrás. Antes de eu ir para Brusque em missão, eu estou em missão há 2 anos na cidade de Brusque. E uma semana antes eu já estava mudando, mexendo nas coisas para arrumar a mala e ir embora. O pastor Kleber chega lá em Navegantes. E foi o dia que eu o conheci e a gente manteve essa conexão. E Deus preparou esse final de semana precioso. Amém? Tem alguém que está disponível para ouvir a palavra de Deus? Essa palavra Deus me deu no meio da escola de profetas, um curso que levou alguns meses e alguns pastores do Brasil fizeram. Eu fiz e me formei. E no meio da penúltima aula, antepenúltima ali, Deus me deu essa palavra. Eu até perdi a aula, porque eu parei e comecei a escrever tudo isso que eu vou falar aqui. E eu tenho certeza que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém puder abrir a Bíblia, ou ligar o seu tablet, ou celular, amém? Liga a tua Bíblia aí. João, capítulo 9, versículo 1. Hoje eu quero falar sobre o poder do DNA. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria o poder do DNA.
a gente vai falar sobre a cura do cego de nascença, ou como algumas traduções falam, o cego de Siloé. Quem já ouviu essa palavra? Uma palavra bem conhecida. Eu creio que Deus ele usa coisas simples também de maneira extraordinária. Então, eu não vou pregar nada tão extraordinário que vocês nunca viram, tá? Vamos ler comigo? Vou ler na versão de vocês. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Repita comigo: Jesus viu. Guarde essa frase. Jesus viu. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão. Repita comigo: cuspiu no chão. Lembre-se dessa frase. Misturou com terra, com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero fazer uma pregação expositiva com vocês, tá? Eu vou ler um versículo e vou explicar esse versículo de uma maneira bem simples. O pastor Kleber disse que aqui é uma igreja bem avivada. Então assim, ó, glória a Deus, aleluia, tá tudo liberado. Tá liberado, pastor? Tá liberado? Amém. Então se Deus falar contigo no meio da mensagem, você está liberado para falar glória a Deus, aleluia. Amém, está liberado. Oh Jesus, nós te amamos, Senhor. Queridos, o cego precisava de um milagre. Ele era um cego de nascença. Ele nunca havia visto. E a primeira pergunta que os discípulos fazem é: quem pecou, mestre? Nos dias de hoje, ano 2023, ainda temos uma sociedade um pouco, ou às vezes muito, discriminatória em diversos aspectos, seja com raça, seja com classe social, seja com a questão de deficiência física. Nós vemos sim ainda um certo preconceito da sociedade com quem é pobre, com quem é cego, com quem é deficiente e por aí vai, amém? Mas naquela época era muito pior do que era hoje, porque as pessoas que eram deficientes ou enfermas, elas não eram tratadas com a discriminação que pode acontecer hoje. Elas eram tratadas como amaldiçoadas. Inclusive, o cego nem tinha direito de participar do culto. Ficava da porta para fora. O cego, ele era tratado como um lixo, literalmente. Ele ficava nas beiras da estrada pedindo esmola. E segundo a tradição judaica, ele era considerado amaldiçoado, e ele estava daquela maneira por causa dos seus pecados ou dos seus pais. E eles tinham o hábito de cuspir no cego toda vez que eles passavam e viam um cego pedindo dinheiro. Eles cuspiam e chamavam amaldiçoado. E foi dessa maneira que esse cara aqui, que a Bíblia não cita o nome dele, o cego de nascença, viveu durante toda a sua infância, adolescência e até a fase adulta.
homem crescendo durante toda uma vida e as pessoas o amaldiçoando, cuspindo nele, na rua, pelo fato dele ser cego. Esse ser humano, além de tudo, se sentia rejeitado, excluído, abandonado. Mas tem um detalhe: Jesus o viu. Jesus o viu. O Senhor Jesus desejou despertar uma fé sobrenatural que havia dentro daquele homem. Uma fé que nem ele mesmo sabia que tinha. Jesus quis trazer a luz para o mundo de um cego em trevas, diante de todos, no meio daquela cidade. Então vamos ler de novo o versículo 1. Coloca aí, querido Andrew. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E aqui eu quero liberar a primeira chave. Não é você que encontra Jesus, é Jesus que te encontra. Não é você que aceita Jesus. Hoje eu vou aceitar Jesus. Não, meu querido, é Jesus que te aceita. Viu vem do verbo ver, que é o mesmo que assistiu, fitou, mirou, observou, olhou, presenciou, testemunhou, avistou, enxergou. E olha que doido, diferente do cego Bartimeu. Quem já ouviu falar do cego Bartimeu? Filho de Timeu. O prefixo Bar significa filho de. Bar Felipe significa filho de Filipe. Bartimeu era filho de Timeu. Era um cego, mas não era cego de nascença. Ele ficou cego ao longo da vida. E a Bíblia fala que um dia Jesus estava passando e esse cara começou a gritar, incomodando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a gritar, chamar a atenção. As pessoas falaram: cara, cala a boca, tu está incomodando o mestre. E quanto mais os religiosos mandavam ele calar a boca, mais ele buscava chamar a atenção do mestre. E a Bíblia diz que Jesus o viu e o curou. A Bíblia fala que Bartimeu voltou a enxergar. Mas esse cara que nós estamos falando hoje, ele é um cego de nascença e ele não estava gritando pelo nome de Jesus. Ele estava quieto e em silêncio pedindo a sua esmola. Talvez ele já estava tão acostumado com aquela situação que ele viveu a vida inteira, que ele já nem tinha mais forças para pedir ajuda. Ele nunca tinha enxergado. Então para ele, aquela vida era o que ele tinha para ele. Na cabeça dele, ele nasceu para ser um pedinte. Ele cresceu daquele modo. E o que eu aprendo com isso? Que Jesus é o daqueles que clamam, mas Jesus também é o daqueles que não tem força para clamar. Porque muitas vezes nós não o vemos, mas Jesus nos enxerga, Jesus nos vê, amém? Jesus o viu. Jesus o viu. Jesus está vendo o que você está passando. Pareça que nada está acontecendo, Jesus está vendo. Vamos para o versículo 2. Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta é maravilhosa. Eu li isso, saltou os meus olhos. Eu falei: nossa, eu achei que era só no tempo de hoje que acontecia essas coisas. É inacreditável como a religiosidade, ela quer sempre vincular o fato de um cristão estar passando por uma dificuldade com ele estar em pecado. Eu vou ser mais objetivo.
esse irmão está passando dificuldade, com certeza não deu dízimo. Já ouviu isso? Está sem dinheiro, isso aí negou o dízimo, com certeza. Esse irmão está passando essa luta toda, menino do céu, isso aí deve estar em pecado. Porque a religiosidade, ela quer sempre vincular o fato de um cristão estar passando por dificuldade com ele estar em pecado. E Jesus nos ensina diferente. Porque tem sido pregado um evangelho de que a gente vem para Jesus e os nossos problemas eles acabam. Vira tudo uma maravilha, tá tudo ótimo e tudo maravilhoso. Vem para Jesus que eu vou te dar uma chave de apartamento, um carro, eu vou revelar o teu CPF e tá tudo maravilhoso. Sabe o evangelho que eu conheço? No mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, caminhar com Jesus não tira os nossos problemas, não acaba os problemas, às vezes até aumenta, porque ser crente é difícil, mas Ele nos prometeu estar conosco até a consumação dos dias, e isso é mais do que suficiente. Um dia Paulo inventou de reclamar de um espinho na carne que ele tinha. Cuidado, irmão, quando tu for reclamar as coisas com Deus. Deus olhou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E os discípulos de Jesus, eles perceberam o quê? Que Jesus estava, vocês leram comigo, quem que viu? Foi Jesus, correto? Jesus parou e viu o cego. E os discípulos olharam para Jesus e perceberam que ele estava olhando para o cego. Qual que deveria ser a pergunta? Jesus, vamos curar esse cego também? Estão comigo ou não? Qual que é que os caras perguntam? Quem que pecou, Jesus? Quem que pecou? Ele ou seus pais? Pergunta errada, irmãos. Pergunta errada. Provavelmente os discípulos estavam falando daquilo que algumas pessoas chamam de maldições hereditárias. Quem já ouviu falar sobre isso? Eu quero desmistificar um pouco sobre isso hoje. Vamos abrir em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Você vai ler bastante Bíblia hoje, tá, meu irmão? Eu sou um evangelista que ama a Bíblia. Ama a Bíblia. Olha só, muitas pessoas que se prendem às maldições hereditárias, elas se prendem a esse versículo aqui, ó. Vamos ler comigo. Não te prostrará, o contexto, Deus falando com Moisés, ensinando sobre as leis, os 10 mandamentos. Esse aqui é um dos mandamentos, olha só. Não te prostrarás diante deles, nem te prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso. Eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Em algumas gerações, fala, me odeiam. E a origem dessa palavra vem, desobedecem. Só que o problema, pastor Cleverson, é que as pessoas só leem até o versículo 5. Mas o bom é que a Bíblia não acaba no 5. Vamos ler o 6? Vocês estão comigo? Mas trato com bondade ou misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Se ele castiga até a 3ª e 4ª daqueles que desobedecem, daqueles que o amam e obedecem, ele tem misericórdia até 1000 gerações. Nós fazemos parte dessa geração. Vamos ler Ezequiel 18, versículo 19. Eu não quero deixar nenhuma dúvida acerca desse assunto. Em resumo, o capítulo 18 eu poderia resumir em uma frase, irmão. A responsabilidade, ela é pessoal. É sua responsabilidade. Olha o que é que o profeta fala para Israel. Ele não está falando para
Para o ímpio não, tá? Ele está falando para a igreja aqui. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partiu? Coloca na NA, mano, por gentileza. A tradução, NA. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos ou mandamentos e praticou. Por isso certamente viverá. Vamos pro próximo. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Quem é justo aqui? Todos nós que estamos debaixo do sangue do Senhor. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Irmão, é responsabilidade pessoal. Próximo. Olha que coisa linda, irmão. Aqui era para vocês dar o glória. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e mandamentos e fizer o que era justo e reto, certamente viverá e não será morto. Vamos mais um. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Mais uma. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Porque na cabeça de quem está impregnado pela religiosidade, Deus quer que o ímpio morra. Ele tem que morrer. Querido, quem tinha que morrer, morreu na cruz há 2000 anos atrás, para que nós fôssemos alcançados por essa maravilhosa graça e convertêssemos os nossos caminhos. Conversão é mudança de direção. Esse Deus mau que castiga, meu Deus. Isaías 53:4, querido, fala que ele levou sobre si. Vamos lá, Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós somos sarados. João 8:32. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é algo, a verdade é alguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis verdadeiramente Jesus, e Jesus libertará. 2 Coríntios 15:17. Vocês são uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. E para encerrar sobre isso, para não ficar dúvida, tá? 15:13, João 15:13. Olha o que Jesus fala. 15:3. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Vocês maldição hereditária não existe. Irmão, eu estou falando que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, fui lavado pelo sangue do Cordeiro, recebi o Espírito Santo de Deus,
recebeu Jesus, cumpre a palavra, olhe para frente, irmão. Vamos para o versículo 3. Olha o que é que Jesus responde. Nenhuma coisa. Versículo 3. João 9:3. Olha o que é que Jesus responde para os discípulos que questionaram. Quem pecou? Se foi ele, se foi o pai dele. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar. Nem tudo que aconteceu é para vergonha e dor, mas para que o nome do Pai seja glorificado. Quando nós passamos por algumas situações que nós não entendemos, não tem nada a ver com maldição. Isso é lei da semeadura, queridos. Lei da semeadura. Nós plantamos, nós colhemos. Amém ou não amém? Não é porque eu estou passando por uma situação que eu sou amaldiçoado. Eu sou um filho limpo, remido e lavado pelo sangue de Jesus. A diferença é que eu estou colhendo o que eu plantei. A responsabilidade ela é pessoal. Mas muitas vezes a gente não vai entender porque a gente vai estar passando por algumas situações naquele momento. O nome disso é processo. E o processo ele é doloroso, sim. Mas olha o que eu estou te falando aqui, cara, diante de Deus. Nem tudo que você está passando é para vergonha e dor. Muitas coisas que você está passando é apenas para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Você precisa ter esse entendimento. Romanos 8:28. Pois bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, na origem da sua palavra, no grego, no romano ou qualquer outra linguagem, todas é todas. Não são só as coisas boas que vão cooperar. São todas, irmãos. Até aquelas que a gente não entende. Amém? Cara, em Gênesis 2:7 está escrito, ó, então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Queridos, o homem ele foi criado por Deus ter intimidade com Deus, mas também foi criado para governar na terra. Recebeu o DNA do próprio Deus, uma identidade de filho, que acabou se perdendo na queda de Adão no jardim do Éden. Aquele cego, ele foi criado por Deus originalmente para governar, mas por falta de identidade, viveu uma vida inteira como se fosse um mendigo, até ter um encontro com Jesus. Quando nós não temos identidade, nós aceitamos todo o rótulo que nos é colocado. Quando você não entende a identidade de Cristo na tua vida, tudo aquilo que as pessoas falam, você recebe. Você acredita, e pior, você fica mal por isso. Por algo que falaram. Por algo que disseram. E quando a gente toma isso para nós, e todos nós, inclusive pastores, todos nós, precisamos sempre lembrar da nossa identidade em Deus. Porque senão o diabo vai utilizar de setas, de dardos inflamáveis, e ele não usa pessoas de longe, ele usa pessoas de perto para mexer com a nossa identidade. E aí a gente deixa entrar na mente e desce para o coração. A falta de identidade nos leva a aceitar tudo aquilo que nos é colocado como rótulo. Mas no dia de hoje o Senhor vai restaurar a nossa identidade, amém? Vamos para o versículo 4. Temos todos que fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho para. Enquanto estiver aqui nesse mundo, eu sou a luz do mundo. Olha só, pessoal, Jesus, ele estava falando sobre a obra na terra, sobre o ID. Jesus estava falando o seguinte: o reino de Deus tem urgência. Eu tenho que fazer aquilo que meu pai me enviou. Daqui a pouco eu tenho que voltar, meu amigo. Vamos.
Porque quando a noite desce, a obra tem que parar. Quem já ouviu falar da palavra Maranata? Quem já cantou Maranata? Maranata significa volta logo, Jesus. Nós ansiamos pela tua volta, Jesus. Mas o que muitos de nós não entendemos de verdade é o real sentido dessa palavra. Porque quando nós verdadeiramente ansiamos pela volta de Cristo, nós devemos fazer aquilo que Ele mandou: cumpra o ID. Deus é um Deus de equilíbrio, queridos. Eu falei aqui para o pessoal do evangelismo, na década de 70, 80, 90, quem é mais velho vai lembrar, quantos cultos tinham na praça? Quantas pessoas se viam pregando o evangelho nas ruas? Ainda que sem uma falta de treinamento, ainda que sem uma falta de um mapeamento, ainda que sem um entendimento, as pessoas estavam lá na praça pregando o evangelho e ainda tinha gente sendo alcançada, ainda que com aquele megafone. Lembra do megafone? Olha isso, o paletózão do Didi, quadrado, panfleto, sem treinamento algum, muitas vezes não tinha, mas tinha vontade de estar lá, disponibilidade. Jesus curava, Jesus alcançava. Aí virou os anos 2000, aí veio a geração worship. Amém? Nada contra, tá? Glória a Deus, não importa a cor de parede, não importa nada disso, isso aí é irrelevante, isso é futilidade, tá? Cor de parede não importa, o que importa é a cor do meu coração, como é que tá dentro. Aí veio outro extremo, vamos ficar todo mundo dentro da igreja, adorando, cantando, chorando, com o pé desligado, que é muito bom, por isso que eu chamei ele aqui para me ajudar. Volta, Jesus, aleluia, nós queremos a tua volta. Amém, isso faz parte, mas o problema são os extremos. Porque aí a igreja ela foi para outro extremo de ficar sempre dentro, esquecendo dos que estão lá fora. Então Deus é um Deus de equilíbrio. Não há evangelho sem secreto, que é o tempo de oração, de intimidade que nós devemos ter individualmente e como coletivo. Mas também não há evangelho sem o ID. Precisamos nos encontrar, adorar, clamar, mas nós precisamos cumprir aquilo que Jesus mandou. Deus é um Deus de equilíbrio. Agora a gente vai para o encerramento, e é a parte mais importante. A pregação começa, estava só na introdução. Brincadeira, irmão, você ficou triste aí, que está com fome? Vamos para o versículo 6. Então cuspiu no chão e, fazendo lama com saliva, espalhou sobre os olhos do cego. Pessoal, me dá a tua atenção, tá? Só quero a atenção de vocês, nada além disso. Cara, a Bíblia fala que foram registrados 35 milagres de Jesus. Mas no capítulo 21 do livro de João, do Evangelho de João, fala que foram tantos milagres que, se escrevessem nos livros, não caberia no mundo inteiro. Mas dos 35 milagres que estão registrados, para mim esse foi o mais doido. Jesus cuspiu no chão, pegou o seu cuspe, a sua saliva, juntou com areia, fez uma lama e passou nos olhos de um cara que havia nascido cego. Quem aqui tinha coragem de fazer um negócio desse? Rapaz, isso é muito louco. Eu li isso e falei, cara, que negócio doido. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não fez igual o cego Bartimeu? Colocou a mão e falou, volte a enxergar. Por que Jesus não curou o cego de nascença da mesma forma que curou o cego Bartimeu, que ficou cego ao longo da vida? Vocês querem aprender? Vocês querem descobrir porque ele fez isso? Jesus, ele é intencional, queridos. Não existe coincidência quando Jesus está no meio. Olha só, a história da medicina, foi escrito por um autor chamado Plínio. Na página 724,
ela fala sobre o DNA humano. Amém? Vocês estão comigo ainda? O DNA humano armazena toda a informação genética da célula. A partir dele são sintetizadas as proteínas necessárias para o desenvolvimento e manutenção do organismo. No nosso DNA contém o código genético. Uau! Vou fazer uma pergunta para você. Como é possível você provar que você é você? Você chega no aeroporto, como é que você vai provar que é tu que está embarcando mesmo no avião? Eles têm uma lista e eles vão falar: pastor, qual é o nome do pastor? Vieira? Está aqui, ó, pastor Vieira, homem de Deus. Como você prova que é você para poder entrar dentro do avião? Mostrando o quê? Passaporte ou a identidade. Daqui a um ano eu vou estar indo para a Europa. E aí eu vou chegar e vou falar: ó, aqui é o Felipe, aqui está a minha identidade. Através da identidade nós conseguimos provar quem nós somos. Agora, como é possível você provar quem é teu pai? A identidade prova quem eu sou. Mas como eu consigo provar que o José Divan Silva é o meu pai? Através de um teste de DNA. Quem já assistiu o Ratinho aqui? Eu sabia. Eles deixavam lá pro final do programa. Eu não gostava daquele programa, mas essa partezinha eu gostava. Não sou tão crente assim não, irmão. Tô parecendo crente hoje, né? Ei? Igual o Anderson ali. Eu olhei pro Anderson ali: Anderson, tá disfarçado de crente hoje. Irmãos, era uma confusão. Quando aquele locutor falava: você é o pai, cadeira voava, o Maquito apanhava mais do que todo mundo. Meu amigo, o pau comia. Mas era aprovado através de um teste de... Pegando aí, mano, a revelação. Existem algumas maneiras de se provar o DNA de uma pessoa. Através do fio de cabelo, através do exame do sangue e através da coleta da saliva. Vai guardando suas informações, tá? Eu pesquisei esses tempos que alguns cientistas americanos eles descobriram que no DNA humano existe uma sequência numérica. Código genético, e tem números. E essa sequência, ela se repete. E são 4 números: 10, 6, 5, 6. Se a gente trocar esses números para o alfabeto hebraico, a gente troca por letras, amém ou não amém? Sabe quais são essas letras? Y, H, W, H. Esse é um dos nomes de Deus. Na tradução ficaria Yahweh ou Javé. Se levarmos em consideração que temos em média 37 trilhões de células, chegamos à conclusão que em cada pedacinho do nosso corpo tem a assinatura de Deus. Eu estou toda arrepiada aqui. Sabe um quadro, um artista, ele pinta uma obra de arte minuciosamente. E após aquela obra de arte estar pronta, sabe o que ele faz? Assina. Pois é,
saí lá de Brusque, de Santa Catarina, para falar que você não é uma obra do acaso. Você é uma obra de arte feita pelo próprio Deus, feita minuciosamente, e dentro de você, dentro do teu DNA, existe a assinatura do Pai. Você não é uma obra do acaso. Aleluia! Então Jesus cuspiu. A banda pode subir. Queridos, é Jesus dizendo: o sangue eu ainda não posso dar, só lá na cruz do Calvário. Mas aqui eu já deixo a minha saliva para provar que você é filho de Deus. Agora você tem o meu DNA. Lembra que eu falei que Deus formou o homem do pó da terra, e Deus fez o quê? Soprou. Sabe o que sai junto com o vento quando a gente sopra? Através de Cristo nós temos o DNA de Deus, amados. Através de Cristo nós temos o DNA de Deus. Você tem noção do quão poderoso é isso? Através de Deus e do Espírito Santo você tem o reino de Deus dentro de você. Esses dias eu comentei, cara, quando eu chegar lá no céu, eu vou tomar um café com Paulo, com Daniel e com Moisés. É os 3 caras que eu quero tomar um café de tarde. E eu vou perguntar para ele sobre algumas coisas. Mas aí eu fico imaginando Moisés olhando, falando assim: cara, vocês, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é ter o reino de Deus dentro de você? Como que é ter o Espírito Santo dentro de você, habitando em você? Como que é isso, Felipe? Porque na minha época ele só vinha e passava. Mas você não, ele habitou dentro de você, cara. Há poder no DNA de Cristo, queridos. O DNA de Jesus o cura fisicamente, amém? O DNA de Jesus o cura fisicamente no momento que ele cuspe e mistura saliva com areia. Cura fisicamente. Mas Jesus tem muito além do que uma cura física para nós. Vai além, Jesus é plenitude. O livro de Levítico faz parte da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Fala de centenas de leis. E uma dessas leis fala acerca das pessoas que eram consideradas amaldiçoadas, enfermas. Uma mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, estava com o sangue, ela tinha que ficar longe, ela não podia chegar nem perto de homem algum. Tanto é que quando aquela mulher no fluxo de sangue toca na orla de Jesus, todo mundo fica escandalizado e deve ter saído de perto. Essa mulher está impura, essa mulher está amaldiçoada. Ela tem sangue. Cego não poderia entrar dentro do templo, não podia participar do culto. Ei, o pecador lá ficava do lado de fora. O leproso tinha que andar balançando o sino e ainda falando: amaldiçoado, impuro, sujo. Olha o tamanho da vergonha, irmão. Imagina como que estava a alma dessas pessoas, o emocional delas. Além de estar passando pela enfermidade, tu tem que ficar se expondo. O emocional destruído, porque na lei, a lei rejeita, mas a graça não, ela traz para perto.
Jesus, sabendo disso, ele decidiu curar não só fisicamente, mas emocionalmente aquele cego. Vocês lembram que eu falei que todas as vezes que as pessoas passavam por um cego, elas faziam o quê? Amaldiçoado. 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 O cara cresceu. Juliana, cresceu ouvindo que ele era um amaldiçoado e levando o cuspe das pessoas. E aí eu fico imaginando no momento que Jesus o encontra, Jesus faz o quê? Nós sabemos que um cego, ele tem a audição apurada, correto? Basta você fechar o teu olho um pouco e ficar em silêncio, como você vai conseguir ouvir melhor tudo ao teu redor. E aquele cego, ele deveria ter uma audição tão apurada que ele conseguiria ouvir metros à distância. E aí de repente ele ouve um barulho. Qual que é o barulho? Do cuspe. E eu fico imaginando que ele deva ter tentado se proteger e pensado: Jesus, até você vai fazer isso comigo? A vida inteira eu passei sendo chamado de amaldiçoado e as pessoas me cuspindo, e até você, Jesus, vai fazer isso comigo? Eu achei que isso era diferente. Mas, meus amados, Jesus, naquele momento, estava tendo uma atitude de amor, porque Jesus sabia que se o curasse de uma maneira comum, ele seria curado fisicamente, mas talvez as suas emoções ainda estariam com um monte de traumas, dores na alma, fraturas emocionais. E Jesus decide o curar emocionalmente, transformando o som do cuspe, aquela lembrança, algo que lhe havia causado dor uma vida inteira, como um momento mais feliz da sua vida. Porque antes o cara lembrava do cuspe, ele lembrava: eu sou amaldiçoado, eu sou amaldiçoado. Mas a partir daquele momento não, tudo mudou. Agora o cara lembra: cara, o barulho do cuspe me faz lembrar o dia que eu fui curado e o dia que eu conheci o meu Senhor Jesus. Aleluia! Deus pode te curar hoje fisicamente, mas Deus também quer te curar emocionalmente, transformando lembranças que você teve lá desde a tua infância para cá, e antes te causava dor, mas a partir de hoje o Senhor Jesus vai transformar essa lembrança em algo que não te causa mais dor. Aleluia! Aleluia! Fique de pé, queridos. Jesus é um Deus de plenitude. É um Deus que te cura fisicamente, te cura emocionalmente, e além disso, Ele te cura espiritualmente. No versículo 7, Jesus diz: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Uau! O homem assim fez, depois de lavar-se, voltou vendo. A diferença do tanque de Betesda, onde aquele paralítico passou muitos anos esperando o anjo vir balançar água, para o tanque de Siloé, que significa enviado, é que um tanque era de água parada, o outro era de água corrente, em movimento. Esse tanque ele foi construído pelo rei Ezequias, juntando vários canais da região da cidade. Se um dia você for em Israel, e eu profetizo que você vai pisar em Israel, você vai perceber
porque ele está sempre em movimento, a água lá está correndo. São vários pequenos canais que formam uma grande piscina de 70 metros. Só que tem um detalhe: Jesus olhou para um cara que nasceu cego e fala, vai lá se lavar. E quando você ouve isso, você acha que é do lado assim, né? Do ladinho assim, o tanque estava aqui do lado. Vou me lavar aqui, ó. Esse tanque ficava a quase 1 quilômetro de distância, precisamente 800 metros. Felipe, mas é só 800 metros. 800 metros é fácil para mim e para você que enxerga. Fala para um cara que nunca enxergou na vida andar 800 metros. Aquele cara tinha que dar passos de fé. Passos de fé. Esse lugar que fica perto do templo de Formosa, o mesmo templo onde em Atos 3 Pedro e João curaram um paralítico, ele é uma descida. Pode olhar no YouTube isso que eu estou falando. Ele é uma descida. Aí imagina um cara que é cego, que não chegou na vida, teve que andar 800 metros em descida, chegar na porta do tanque e descer mais 70 degraus, que é a quantidade de degraus que tem lá no tanque de Siloé, para então lavar o seu rosto e voltar curado. A tua cura ela já está pronta, amém? Você só precisa se mover em direção ao teu milagre. A fé em Cristo traz cura e bênçãos. Isso é maravilhoso. Mas ela traz muito mais. A fé em Cristo traz a salvação. Queridos, eu não nasci num lar cristão, infelizmente. Infelizmente, eu não tive uma mãe ou um pai. Eu cresci meio que criado na casa de um, na casa de outro. A vida inteira eu passei por rejeição na minha infância, agressões, abusos de todas as maneiras, se é que você me entende. Fui muito humilhado. Um dia eu cresci, tratado como um empregado, como um escravo, literalmente, um escravo doméstico. Rejeitado pelo pai, pela mãe. E vivi muitas coisas que eu não gostaria de ter vivido. E até os meus 22 anos eu era ateu e não acreditava que Deus existia, porque não era possível Deus existir vivendo uma vida tão infeliz daquela. Mas um dia Jesus me viu, assim como Ele também te viu, assim como Ele também está te vendo hoje. Emocional. Eu não sei se hoje você precisa de uma cura física, ou eu não sei se hoje você precisa entregar a tua vida para Jesus para ter direito à salvação. Mas hoje você tem uma oportunidade de dar um passo de fé. Nós vamos cantar uma canção e você vai se mover em liberdade. Eu não tenho o hábito de chamar à frente, você fica à vontade. Se você sentir no teu coração que você vir à frente até o altar, nós queremos orar por você. Você não fica só no teu lugar mesmo, entrega o teu coração para Ele, não tem problema nenhum. Feche teus olhos, nós vamos cantar uma canção. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra.